Comentário bíblico de Matthew Henry, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus anima Abraão, 2-6. A promessa divina. Abraão é justificado pela fé, 7-11. Deus promete Canaã como herança a Abraão, 12-16. A promessa é confirmada em uma visão, 17-21. A promessa é confirmada por um sinal. Versículo 1. Deus garantiu a Abraão a segurança e a felicidade, que ele estaria sempre a salvo. O Senhor lhe disse: Eu sou o teu escudo. Ou ainda, é como se dissesse: Eu sou para ti um escudo presente contigo, que cuido de ti de forma muito real. A consideração de que o mesmo Deus é e sempre será um escudo para o seu povo, para colocá-lo em segurança em relação a todos os seus males, um escudo disposto para eles, um escudo ao redor deles. Deveria silenciar todos os temores que atormentam e confundem. Versículo 2-6. Ainda que jamais devamos nos queixar de Deus, temos permissão para nos queixar a Ele, a expressar em sua presença todas as nossas aflições. É consolador para um espírito carregado apresentar o seu caso a um amigo fiel e compassivo. A queixa de Abraão era por não ter um filho, e que provavelmente jamais teria um. A falta de um filho era um problema tão grande para ele, que lhe tirava toda a consolação. Se supusermos que Abraão não tinha em vista senão um conforto externo, esta queixa estaria carregada de culpa. Porém, se considerarmos que Abraão se referia aqui à semente prometida, o seu desejo era digno de elogios. Não devemos descansar satisfeitos até que tenhamos provas de nosso interesse por Cristo, de que me serviria possuir todas as coisas se caminhasse sem Cristo. Se continuarmos insistindo em oração com humilde submissão à vontade divina, não buscaremos em vão. Deus deu a Abraão a promessa de conceder-lhe um filho. Os cristãos podem crer em Deus a respeito das preocupações cotidianas da vida. Porém, a fé pela qual são justificados sempre se refere à pessoa e à obra de Cristo. Abraão creu que Deus lhe prometera o Cristo, e os cristãos creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Romanos 4:24. Pela fé em seu sangue alcançaram o perdão dos pecados. 7-11. Deus concedeu a Abraão a segurança de ter a terra de Canaã como herança. Deus nunca promete mais do que aquilo que ele mesmo cumprirá, que é o contrário daquilo que os homens fazem vez por outra. Abraão fez como Deus lhe ordenou, repartiu os animais em 2 partes iguais, conforme se fazia na cerimônia para selar pactos. Jeremias 34, versículo 18, versículo 19. Após preparar tudo conforme o que lhe havia sido designado por Deus, pôs-se a esperar o sinal que o Senhor dissera dar-lhe. Devemos nos manter vigilantes ante os nossos sacrifícios espirituais. Quando os pensamentos inúteis, como aquelas aves, vêm atacar os nossos sacrifícios, devemos espantá-los para esperarmos em Deus sem distrações. Versículo 12-16. Um sono profundo caiu sobre Abraão. Com esta sonolência caiu sobre ele o horror de uma grande escuridão, uma mudança súbita. Os filhos da luz nem sempre andam na luz. Então várias coisas lhe foram anunciadas. Primeira, o sofrimento dos seus descendentes por um longo espaço de tempo. Seriam escravizados. Os herdeiros do céu são estrangeiros na terra. Porém,
Os cananeus servem debaixo de uma maldição, enquanto os hebreus sob uma bênção. Aqueles que são abençoados e amados por Deus, às vezes são gravemente afligidos pelos homens perversos. Segunda, o juízo dos inimigos da semente de Abraão. Mesmo que Deus possa permitir que perseguidores e opressores pisoteiem o seu povo durante um longo período de tempo, certamente fará justiça ao final. Terceira, aqui o grandioso sucesso é anunciado, a libertação da semente de Abraão da terra do Egito. Quarta, o seu feliz assentamento em Canaã. Eles retornariam a Canaã. A medida do pecado vai se completando paulatinamente e a de algumas pessoas se enche lentamente. O conhecimento dos sucessos futuros raramente nos ajuda como nosso consolo. Existem tantas aflições nas famílias mais favorecidas e nas vidas mais felizes, que é misericordioso da parte de Deus ocultar o que acontecerá conosco e com os nossos. Versículo 17 até o 21. O forno e a tocha de fogo provavelmente representem as severas provas e a feliz libertação dos israelitas, com o bondoso apoio recebido nos tempos difíceis. Provavelmente o forno e a rocha e a tocha que passaram entre os pedaços queimaram-nos, consumiram-nos, completando deste modo o sacrifício, e testemunharam que Deus o aceitou. Assim sugere-se que os pactos de Deus com o homem são feitos mediante sacrifícios. Salmo 1 e 5. Nós podemos saber se Deus aceitou os nossos sacrifícios, se afetos piedosos e devotos forem acesos em nossa alma, forem acesos queimando em nossa alma. Nesta passagem, o limite da terra concedida foram estabelecidos. Fala-se de várias nações ou tribos que deveriam ser expulsas para darem lugar à semente de Abraão. Neste capítulo, podemos notar a fé de Abraão, que luta contra a incredulidade e triunfa sobre ela. Não vos assombreis, crentes, se encontrardes temporadas de trevas e mal-estar. Contudo, não é a vontade de Deus que estejais deprimidos. Não temais, pois ele será para vós tudo o que foi para Abraão. Se Deus quiser, capítulo 16 de Gênesis é o próximo que será lido.